curvas de sensibilidade em função da eficiência percentual. Quem gosta de trabalhar com tabela, tem a tabela. Quem gosta de trabalhar com gráfico, tem gráfico. Eu faço as duas coisas, inclusive para uma checar a outra. Tá? Muito bem. Agora aqui vem dimensionando a fiação. Na Estúdio R tem muito material sobre isso, mas o trabalho ele não estaria completo sem isso aqui. Então, olha só. Qual é o critério de Tilly e Small? O critério de Tilly e Small é o seguinte: você não deve alimentar uma caixa com um fio cuja resistência de ida e volta seja maior que 5% da impedância da carga. Então, por exemplo, se a 100 metros de distância você botou uma carga de 8 ohms, a resistência ida e volta tem que ser no máximo 0,4, que é 5% de 8. Então, no caso de 8 ohms, 0,4 no máximo, no caso de 4 ohms, 0,2, no caso de 2, 0,1. O Rui sempre teve esse cuidado de colocar no site tabelas para a pessoa não subdimensionar nem a fiação do amplificador, nem a fiação da caixa. Porque senão não adianta você investir esse material também disponível nos manuais também, dos amplificadores. Nos manuais também tem. E são dois motivos. Para distâncias maiores do que 5 metros, a gente nota que a bitola do fio é necessária por causa da perda por comprimento. Agora, quando é uma instalação menor do que 5 metros, a gente poderia ir afinando o fio bastante. Mas aí vamos esbarrar no outro problema, que é a capacidade do fio de tolerar uma corrente e não passar do limite térmico dele, que pode estragar, pegar fogo. Né? Então, a gente não pode afinar abaixo de um tanto quando vai se chegando mais próximo da caixa, por causa que a capacidade de corrente do fio é limitada. O compromete também é um fator de amortecimento. Claro, de um certo comprimento em diante, a gente engrossa o fio por causa do comprimento. Abaixo de um comprimento, poderia ir se afinando indefinidamente, mas aí você esbarra na capacidade do fio. Então, é por isso que abaixo de certa distância, não dá para ir diminuindo a bitola do fio. Né? Tem que manter. Manter um padrão mínimo. É um limite por causa limite do corrente. ainda. Conforme o Rui e você falou em fator de amortecimento. Isso. O fator de amortecimento é o inverso do fator de qualidade. Maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Quando o Tilly e o Small criaram esse conceito de 5%, eles tinham duas coisas em mente. Não desperdiçar a potência do amplificador, que naquela época não eram exuberantes como hoje. Agora, principalmente, não alterar o timbre do alto-falante. Quando você coloca uma resistência, insere com um alto-falante maior do que 5% da impedância nominal daquele falante, os 8 ohms, etc., você sobe tremendamente o QTS. E o teu grave, ao invés de um grave seco, ele vai virar um grave retumbante. O Michel, acho que não estava na ATAC na época em que o Romualdo fez um carro de demonstração para vender módulos de potência automotiva. Você sabe quem é o Romualdo, é claro, né? O Romualdo, num sábado, terminou o carro de demonstração. Então ele botou módulos de uma determinada marca e botou divisores passivos de uma marca que não existe mais hoje, que na época ficou conhecida como Segura-Som. Por que ela se chamava Segura-Som? O falante que ele utilizou foi o Predator, um falante de 4 ohms para carro. A bobina
do crossover dessa marca, eu medi a resistência, tinha exatamente 4 ohms. Bom, de cara... O nome estava certo, então. Sim, o mercado é que deu esse nome, segura-som. Então, ó, o módulo era um booster. Tem gente que diz que a pronúncia não é essa, dizem que é boster. Mas era um módulo fraquinho, ele botou vários, já perdi a metade da potência. Agora você sabe o que aconteceu? O QTS, o Predator tinha um QTS quase de 1. O QTS da instalação dele chegou a quase 3. Sabe o que aconteceu? Você não conseguia distinguir as notas de um contrabaixo. Porque quando chegava uma nova nota, você ainda estava ouvindo as 3 anteriores. E isso é verdade. Praticamente não mudou nada daquela época para hoje. Então, nós botamos em curto esses divisores, deixamos o sub full range e aí o grave limpou. Tá? Então, essa hoje é a principal razão pela qual você não pode subdimensionar a fiação, porque senão você vai aumentar o QTS do falante e vai alterar o drive. Inclusive, cadê o Caetano? Caetano, você já trabalhou com monitores de palco com divisor passivo com resistência em série com capacitor, já? Não, porque na João Américo não se faz nada meia boca, né? Tá, eu entendi. Tem artistas, um ou outro que tem um excelente ouvido, ele não sabe por quê, mas ele diz, olha, eu não quero esse monitor, não, eu quero aquele lá. E normalmente ele rejeita, esses que têm ouvido, ele rejeita o passivo e pede o ativo. Por quê? Porque quando você pega um falante de 12 que tem 98 dB de SPL e você coloca em paralelo com um drive que tem 108, você tem que atenuar 10 dB para fechar a conta. Quem sabe o que está fazendo, não atenua 10, porque sabe que o operador está surdo, o cantor também, então você atenua só 7. Para atenuar 7 dB com um driver de 8 ohms nominais, você tem que colocar em série uma resistência de 10 ohms. Então vocês já imaginaram o que acontece com o timbre do driver? Ele fica alterado. E tem alguns artistas de ouvido realmente apurado que ele não sabe porquê, mas ele não aceita aquele som. O Tilly publicou há pouco tempo na ESA, não é muito pouco tempo não, tem mais de 7 anos, ele publicou um circuito com um autotransformador. Então, ao invés de botar um resistor em série com driver, ele usa um autotransformador. Por quê? Porque pela relação de espiras do autotransformador, ele reduz a tensão para o nível que ele precisa para o driver não engolir o falante. E a resistência do enrolamento do autotransformador é muito baixa. Entenderam a jogada? É muito interessante isso. Romero, agora, e nesse caso, se pega esses 2 drivers e bota em série, aconteceria a mesma coisa? Não se deve colocar transdutores em série. No caso de alto-falante, por exemplo, se você pegar 2 falantes iguais, colocar as bobinas em paralelo e medir os parâmetros, colocar as bobinas em série e medir os parâmetros, vai dar a mesma coisa. Por questões de campo magnético e corrente no campo magnético. Mas o falante, ele tem um acoplamento do cone, o driver não tem. Porque as dimensões da corneta do driver não permitem esse acoplamento. Então, acredito que colocando drivers e tweeters em série, você tenha prejuízo no timbre.
Agora, o grande problema é quando você coloca algo que está fora do campo magnético do alto-falante ou do transdutor. Diga. Existe também uma opinião, às vezes eu pergunto às pessoas assim, e alguns concordam, outros não, que aquela situação de você botar 2 falantes em série, um falante talvez seja pior, o também pode dizer alguma coisa disso aí. Algumas pessoas, aquela história de a conta eletromotriz de um circular pelo outro. Vamos simplificar, Carlos. O Thiele e o Small falaram que não queriam inserir nada com 5% a mais do que a impedância do falante. Por que agora pode pôr um falante inteiro? Me responda. Não estou dizendo nada, estou só falando. É uma das coisas que... Não, o que o senhor está dizendo e o que o senhor está falando, o senhor está. O senhor não vem tirando o corpo fora. Rapaz, eu estou falando aqui, eu estou jogando aqui areia para poder alguém dizer alguma coisa. O Rui que trabalha com isso e vocês também. Por isso que eu estou perguntando. Então, Eu pergunto várias se pessoas que têm aspirador opiniões diferentes. Aí, bom, cada um mostra que a conta eletromotriz de um circula por dentro do outro. Que é bem pouca importância diante dos 5% que o Thiele Small os dois estavam sugerindo. Então, isso sem falar que uma vez o Homero encontrou no estoque um falante na caixa assim, guardado há um tempo, e o outro ao contrário. Entenderam? Um foi empilhado com a boca para cima, Um foi outro com a com o boca cone para para baixo. cima, o outro foi guardado com o cone para baixo. Aí ele pegou e pôs numa caixa os dois. Não funcionava. Apareceu um buraco Um buraco. Agora de imagina 15 série. dB, de 80 a 90 Hz, porque não tinha divisória. Agora imagina se pusesse em série. Né? Então, é tudo contra. A conta eletromotriz que você cita é só um detalhe. O resto já está estragando tudo. Isso aí que o Boi está abordando e o Correia também, eu gosto muito de análise de circuitos, sempre fui bom nisso. Por isso que eu me dei tão bem com essa teoria de Thiele Small. Aquilo ali é puramente aplicação de análise de circuitos. Chegou um dia que eu disse, tá, eu vou equacionar o falante equivalente. Eu pego 2 falantes, um alto-falante 1 e um alto-falante 2, boto em série ou boto em paralelo, e vou associar os 2 circuitos e vou chegar a um circuito equivalente que me permita achar o falante equivalente daqueles 2. Entenderam o que eu falei? Até hoje eu não consegui resolver esse problema. Uma coisa que eu achei que ia ser simplíssimo, não consegui resolver. O que eu faço? Eu pego os 2 falantes, por exemplo, os testes que nós fizemos no desenvolvimento dessa via diversa, eu nunca fui tão rigoroso, porque o Rui não impôs limite de tempo, não teve pressão em cima, e o Francisco, que é o engenheiro-chefe da Estúdio R, estava muito interessado em aprender esses detalhes, então eu fiz todos os testes que eu sempre quis fazer e nunca tinha conseguido fazer todos de uma vez só. Fazia uma, não fazia outra, etc. Então, há muito tempo atrás, eu desenvolvi um método que é o seguinte: a caixa leva 2 falantes? Sim. Então eu preciso saber qual é o falante equivalente daqueles 2 para eu poder saber conferir sintonia, etc. Como eu não consegui calcular, quando a gente não consegue calcular, a gente mede. Então, eu desenvolvi um método que está lá no meu site, isso é coisa antiga, em que você mete os 2 falantes na caixa e você mede os parâmetros Thiele Small do falante equivalente dentro da caixa. E a coisa é precisa e resolve esse problema. Agora, na época de uns cursos aí que a gente ministrou, uns, sei lá, 10 anos atrás, a gente viajou o Brasil quase todo, e
tinha os jantares depois do curso, tinha os percursos de avião, a gente ficava conversando. Isso aí foi muito interessante, porque eu absorvi muito do que o amplificador é, ou o que deveria ser, e o senhor Rui Monteiro também entendeu o que ele tinha que fazer nos amplificadores para poder excitar corretamente os falantes, de preferência sem destruí-los. Além do trabalho que nós fizemos juntos para as normas brasileiras. Ah, sim. Nem fala naquilo que não deu em nada. Sim, mas nós trabalhamos para. Sim, Deixa e eu pegar aprendemos uma caroninha muito. desse- Pegar uma caroninha desse papo com vocês. Na minha cidade, que é Goiânia, capital de Goiás, eu estava na hora do almoço assistindo uma entrevista, um camarada lá do Imetro e tal, eu fiz a pergunta. Walter Hoffmann? Não me lembro o nome da criatura. Aí eu liguei, fiz questão de ligar, liguei para o canal de TV. Falei, olha, por que o Imetro até hoje não se preocupou em normatizar e levar a coisa mais a sério em relação ao alto-falante? A resposta do cara me deixou mais triste, nem deveria perguntar. Qual foi? Nós não temos suporte técnico para fazer o acompanhamento, muito menos para... É terrível. Tá, mas a verdade não é essa. A verdade não é essa. O Rui e eu conhecemos bem essa questão, porque nós trabalhamos um ano ou mais. A autoridade é nacional, hein? Sim. É nacional, não é regional. Não, eu sei. Não, eu nós sei. trabalhamos no Brasil inteiro. Sim. Porque, por exemplo, a Selênio, na época que eu estava lá, a Selênio queria que os alto-falantes dela fossem certificados pelo Imetro. Nós não conseguimos, nem pagando. Agora, por quê? Porque eles não têm pessoal capacitado? Tem. E qualquer coisa, eu ia lá, dava um curso de uma semana e eles tinham condição. Mas, inclusive, tinha o Sven, PhD, alemão, um cara de primeiro nível. É muito simples. Não dá ibope. O que é... Não sei se vocês notaram que há uns anos aí, o Inmetro vivia na televisão, né? Então, o que eles queriam certificar? Camisinha, queriam certificar copo de chope. Agora, o mercado de alto-falantes, ele é tão insignificante que isso não ia dar grana e não ia dar ibope na televisão. Agora, brinquedo para criança, como é um mercado forte, isso aí eles entraram firmes. O pior é que eles tentaram, mas não conseguiram impressionar o público. Posso dar uma pergunta rápida a respeito das resistências em série com o alto-falante? Pensando em alto-falante para grávidas, o alto-falante bobina dupla tem vários automotivos. Seria alguma recomendação contra isso? Não, não é alto-falante bobina dupla. É alto-falante com duas meias bobinas. Entendeu a diferença? Porque na realidade, aquele alto-falante foi projetado para uma bobina e aquela bobina foi cortada ao meio. Ela tem duas metades. A recomendação existe. É nunca usar apenas uma bobina. Porque se você usar apenas uma bobina, a eficiência vai ficar 4 vezes menor, vai cair 6 dB e o QTS vai lá para não sei para onde. Na hora que você usa as duas, você pode usar em série ou em paralelo. Os parâmetros são os mesmos, dá a mesma coisa. Ok? Quando você usa 4 camadas de fio, ou 6, ou 8 camadas de fio, Aí você consegue mais eficiência. Sim, mas não muda o comportamento. Não muda o comportamento. Bom, eu vou dar uma explicação rápida aqui, olha só. Fio 10 AWG, 12, 14 e 16. Esse fio 10, ele encara até 60 metros nesse critério de 5% de resistência ou 5% de queda de tensão e fator de amortecimento. Agora, fio 12 só se mantém dentro desse critério até 40 metros. Ok? E isso daqui é para 8 ohms. Vocês entenderam o uso dessa tabela? Por exemplo, eu posso usar o fio 16 para 40 metros
Não. Porque a resistência ida e volta vai ser de um homem. E no máximo ela só pode ser 0,4. Perfeito? Bom, agora aqui, ó, é 4 homens e 2 homens. Ó. Vejam que o fio 16 ele não pode ser utilizado nem para 5 metros quando a carga está em 2 homens. Porque a corrente não vai. Muito bem. Agora, ó, um problema que eu sempre tive e só agora eu equacionei. O profissional ligava para a Selênio, liga para a Estúdio R e me faz a seguinte pergunta: quantas caixas eu preciso para fazer um evento de 10.000 pessoas? Essa pergunta que todo mundo faz, não tem um que não faz essa pergunta. Pois é. Então, ó, essa pergunta, ela não tem resposta. Você só pode responder essa pergunta fazendo outras perguntas, ok? Porque como é que esse público está disposto? Não é verdade? Então, para responder a isso... Sim, porque imagina se o público está numa faixa de 10 metros por 1 quilômetro de largura. O ruído ambiente também é muito ruído ambiente, você está num lugar extremamente ruidoso. Então isso não tem resposta e o cliente ele fica irritadíssimo quando ele não consegue a resposta. Bom, aí então, qual foi a ideia que nós tivemos? A ideia que nós tivemos foi transformar quantidade de público em densidade de público. Porque olha só, eu tenho 10.000 pessoas, mas como é que você vai enlatar esse pessoal? Você vai botar uma pessoa por metro quadrado? Se eu tenho 10.000 pessoas, uma por metro quadrado, eu preciso de 10.000 metros quadrados. Se eu colocar 2 pessoas por metro quadrado, isso daí eu já metade da área. Correia, numa sauna gay, qual é a densidade? Alta. Veja o seguinte, eu fui porteiro de sauna gay, lá dentro não entrei não. Eu sabia que eu estava. Tá certo. Então, isso daí é o óbvio. E uma coisa, quando eu pesquisei órgão público, etc., segurança, não se deve ultrapassar 4 a 5 pessoas por metro quadrado. Caso contrário, segundo os entendidos em segurança, no caso de um tumulto, ninguém vai controlar. 4 já é extremamente insuportável. Se você pegar medir 1 metro Tá quadrado... vendo? Ele entrou na sala. Ele entrou na sala. Faz a demarcação, bota uma pessoa do lado da outra e mais 2 atrás. Já ninguém suporta isso. Não, vamos parar por aí, porque daqui a pouco você vai querer fazer a parte prática. Não dá. Pois é, vamos parar por aí. Então, olha só. Número de pessoas. Essa tabela aqui, 9, ela vai resolver o problema de 100 a 1.000 pessoas. Densidades de 1, 2, 3, 4 e 5. As autoridades dizem que de 4 para 5 pode dar zero, é risco de vida. Bom, se você tiver uma pessoa por metro quadrado, o número de pessoas é igual à área. Agora, se eu tiver 2 pessoas, metade da área, 3 pessoas, 1/3 e assim por diante. Agora, para shows maiores, tem essa tabela aqui, ó, de 1.000 a 10.000. Então, eu transformo o número de pessoas em área necessária em função da informação densidade de público. É a única maneira de encaminhar a solução do problema. Agora, aqui, ó, 10.000 a 100.000 pessoas. E aí o que acontece? A partir desses dados de densidade, eu posso calcular a profundidade do público.
porque eu preciso saber qual é a profundidade da arena para eu poder determinar qual é o SPL que eu quero a 100 metros de distância, que eu quero a 50 metros de distância. Então, ó, se a minha área for 100 metros quadrados, 100 metros quadrados de área, a